Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, mais uma noite em que nos encontramos em torno do Evangelho de Jesus Cristo, esse que é o nosso modelo e guia, que é a nossa inspiração diária. Espero que todos vocês estejam bem, espero encontrá-los em paz, em harmonia, com saúde, né? Muito obrigada pela presença de vocês, desse nosso estudo, de toda quinta-feira à noite, a reunião mediúnica que começou lá atrás, na pandemia, porque assim foi necessário, né, que nos comunicássemos de uma outra forma e que o CETRALV manteve. E isso é bem interessante, porque às vezes não dá para a gente ir naquela semana, a gente tem um conteúdo para visitar e tem vários outros conteúdos aí no canal do YouTube do Cetrelv para revisitar, certo? Então, nós vamos fazer aí algumas considerações, vamos fazer a nossa prece inicial e aquele que quiser aproveitar para pegar o seu copo de água, a sua garrafa de água, o seu medicamento para fazer a fluidificação, esse é o momento. Os recados que eu quero frisar mais hoje não seria nos cursos e nem nas aulas, enfim, nem nos tratamentos. Eu quero reforçar o nossa parte social, né? Nós temos lá o cantinho doce, a nossa cantina que tem coisas deliciosas, né? E lembrando que tudo que é consumido no cantinho doce é revertido para o Grupo Alta de Souza. E o Grupo Alta de Souza faz os enxovais, as peças de lã, também eles colocam sabonete, shampoo, toalha, umas fraldas, para mamadeira para as crianças, né? Para as mamães carentes da comunidade, as mamães que são indicadas para receber esses kits. Então, tudo que é consumido na cantina, o valor é revertido para esta finalidade. E também a maioria é doado. As pessoas doam a parte de salgado, a parte de doce, para vender e levantar esses fundos para os enxovais dos bebês que vão nascer. Nós temos também ali, vocês vê sempre ali na escada as garrafinhas, né? Então a gente recolhe CPF, nota fiscal paulista sem CPF, que vai para o GAAN. A gente recolhe tampinha de garrafa plástica, lacre de latinha de alumínio, mas eu quero falar para vocês que no momento aqueles blisters de medicamento foi descontinuado o recolhimento desses blisters, tá bom? Então, esses não precisa mais levar. Nós temos a campanha da Árvore da Esperança, que no momento nós estamos arrecadando mantimentos, alimentos não perecíveis, né? Tem uma caixinha lá no fundo para a gente levar para as comunidades carentes, que agora no frio, né? A gente sente mais fome no frio, né? Então, quanto é importante. Como tem bastante gente arrecadando cobertor e roupas, então nós resolvemos arrecadar alimentos, leite, arroz, feijão, óleo, para levar para essas famílias carentes. A nossa comunidade de atendimento este ano é a Piemontese e ela fica ali na rodovia Raposo Tavares, logo que sai da Politécnica, é a primeira comunidade da Raposo Tavares. Então, nós vamos levar para essas famílias os alimentos que nós arrecadamos, tá bom? Mas estamos à disposição. Vamos fazer um bingo no dia 23 de agosto. Estamos aceitando prendas para esse bingo, para a gente levantar fundos, para fazer melhorias na casa, para cobrir gastos que a casa tem, né? Toda casa tem o seu gasto, sua água, sua luz, sua internet, os copinhos de plástico que você vai lá tomar sua aguinha fluidificada. Quem assim desejar, né, tiver prendas para levar, será muito bem-vindo para o nosso bingo no dia 23 de agosto. Vai começar
a partir das 18 horas lá no salão principal. Depois que acabar as atividades, a gente vai para o bingo. Também teremos nesse dia a venda de salgados, de doces. Então é todo mundo se ajudando, né? Todo mundo vai se ajudar. Vamos passar momentos agradáveis ali e a gente espera a colaboração e a presença de todos vocês, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento de gratidão a Deus, Senhor de nossas vidas, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, o nosso muito obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia de proteção, de amparo e de inspiração, que às vezes a gente nem percebe, mas nós somos protegidos, amparados e inspirados o tempo todo. Sejamos gratos, então, por essas bênçãos que recebemos. Agradecendo também a equipe espiritual deste trabalho, reunião mediúnica de quinta-feira à noite. Nosso muito obrigado sempre pela presença desses amigos espirituais. Pedindo então para que a gente possa iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Continuamos no livro roteiro, que ainda tem um bocado pela frente. Hoje nós vamos falar o fenômeno espírita, de mediunidade, né? Nós viemos aí numa crescente com esse livro, né? Os primeiros capítulos, olha só, o homem ante a vida, no plano carnal, o santuário sublime, que é o corpo, o nascendo evolutivo. Então, nós falamos aí nos primeiros capítulos, qual é a nossa postura diante da vida, o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Emmanuel trouxe aí um roteiro. Qual é a sua postura? A postura do homem ante a vida, na senda evolutiva. Depois, Emmanuel trouxe para nós dois capítulos, a Terra e o Grande Educandário, falando que nós estamos aqui no planeta Terra, esse planeta que está passando por essa transição, nos dando um roteiro de como agir. Depois ele falou de religião, de fé religiosa, serviço religioso. E depois ele entrou numa série de capítulos que falava Evangelho e alegria, Evangelho e individualidade, Evangelho e caridade, Evangelho e trabalho, Evangelho e exclusivismo, Evangelho e simpatia, Evangelho e dinamismo e Evangelho e educação. Nos dando assim dicas valiosas como se comportar diante do Evangelho e dessas várias situações. Depois ele começou a entrar numa nova fase que fala do Espiritismo. Aí ele veio e falou Espiritismo na atualidade, a extensão desse serviço do Espiritismo. E hoje nós vamos falar do fenômeno espírita mediunidade, tá bom? Como sempre, né? Eu vou lendo e fazendo alguns comentários, porque o nosso tempo não é muito longo. Então vamos lá. O fenômeno espírita. Em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Não é de hoje que existe o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, entre os desencarnados e os encarnados. Não é de hoje esse fenômeno. Nós temos aí a religião do catolicismo, por exemplo, que tem mais de 2000 anos, né? Tem aí 1800 anos, digamos assim.
que ela se firmou mesmo 200, 300 anos depois de Cristo, né? Nós temos os evangélicos protestantes, nós temos o hinduísmo, o budismo, são religiões muito antigas. Mas a doutrina dos espíritos é uma religião relativamente nova, ela tem só 160 anos, né? Mas ela nos trouxe essa informação da comunicação entre os planos como não sendo uma coisa exclusiva, recente e atual só da doutrina dos espíritos. É uma comunicação que existe há muito tempo. Olha só, aparição e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações do princípio das civilizações. E isso está lá, falando no livro A Caminho da Luz, contando tudo isso. Por exemplo, no Egito, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Eles tinham vários deuses, Deus do sarcófago, guardião da vida, guardião do sol. Na China multibilinária, os antepassados vivem nos alicerces da fé. Em todas as circunstâncias da vida, os espíritos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Era assim na China como eles se comunicavam com os desencarnados. E ainda tinha oferendas, tá vendo? Ó? Esses espíritos recebiam orações, promessas, flores e sacrifícios. Na Índia, encontram nos Rashadaks espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Os gregos acreditavam cercados pelas entidades que nomeavam por familiares intangíveis, os quais os inspiram na execução de tarefas habituais. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, são interpretados como divindades menores. Então, tá vendo? Ó, falou no Egito, na China, em Roma, mais recente, os gregos, na Índia. Existia fenômenos que hoje a gente chama de fenômenos espíritas há muito tempo. Por exemplo, antigamente nós tínhamos as pitonisas, que eram o quê? As médiums da época. Só que elas praticavam uma mediunidade que não era com Jesus. Era uma mediunidade sem Jesus, por isso que elas cobravam, afastavam, e uma senhora lá romana, eu quero que afaste o meu marido daquela outra, ia lá, pagava, mas era uma mediunidade aquilo, mas exercida sem Jesus, porque cobrava, porque faziam mal. São débitos que os espíritos vão pegando para si, né? Vai adquirindo débitos, né? Exercendo essa mediunidade sem Jesus. Em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou o fenômeno espírita comparece por um clarão da verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações do serviço coletivo. A própria vinda do Cristo, para nossa visão, ela veio através de um fenômeno espírita, né? A comunicação da vinda do Messias, porque Maria recebeu a notícia de anjo Gabriel da vinda do Cristo através de uma mediunidade, mas a gente sabe que Maria e José são espíritos de uma envergadura bastante elevada, são espíritos bem superiores, né? Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novas características. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítimas. E o cristianismo mesmo, aceito assim como religião pelo Império Romano, começou lá por depois de 200 anos depois de Cristo, vamos falar em 300 anos, né? Mas até ali foi um trabalho árduo.
para se ter uma religião, porque era só mesmo as leis mosaicas, as leis judaicas. O que a gente vê hoje como cristianismo é uma mistureba, né? Nada de errado com isso, não estou julgando nem fazendo juízo de valor, mas é uma mistura de cristianismo primitivo, um romanismo, né? Um judaísmo também. É uma mistura o que a gente vê hoje como cristianismo. E eles têm muitas tradições, muitos conceitos, muitos dogmas, muitos dogmas a realizar, por exemplo, numa santa missa, ajoelhar, eh, tomar a hóstia, né, que é o corpo e o sangue de Cristo, e nada de errado com isso. Cada denominação religiosa tem lá a sua denominação para determinados gestos, determinadas ações. Por exemplo, os espíritas, através da imposição das mãos, dão um passe. O evangélico vai ungir, o católico vai benzer. Então, o católico tem a hóstia, o evangélico tem o óleo, o espírita tem a água fluidificada. São denominações. O que importa é a fé, o que importa é o amor, o que importa são as ações. O que você está fazendo de todo esse conhecimento espiritual, essa bagagem que você adquire através de leitura e estudos, através de vivências, através do serviço, através de experiências pessoais. O que você está fazendo? Como você está pondo isso em prática? Se você está conseguindo passar essa mensagem da melhor forma para alguém? A gente não pode ficar apegado a fenômenos. É muito lindo você ouvir uma carta psicografada, mas como diz lá no livro dos médiuns, espirrar, que nos descreve vários tipos de mediunidade. Obrigada, desculpa, gente. Não são esses fenômenos espíritas que os nossos olhos podem ver, ouvir, né? Que são importantes, como, por exemplo, uma psicografia, uma psicofonia, uma mediunidade de visão, uma, uma materialização que hoje em dia nem é tão usado mais, foi necessário lá atrás, né? No começo da doutrina dos espíritos, para a gente poder ter certeza, acreditar, hoje em dia não. Mas não é só esse tipo de mediunidade, de fenômeno espírita que existe, uma inspiração, uma sensibilidade a uma música, uma sensibilidade para fazer uma pintura, uma poesia, tudo isso são fenômenos espíritas. Você está sofrendo interferência dos espíritos o tempo todo, e isso tem que ser considerado, está lá no livro dos espíritos. Não sei a pergunta, óbvio, né? Os espíritos interferem na nossa vida? E os espíritos responderam: sim, muito mais do que vocês imaginam. Nós interferimos na vida dos encarnados o tempo todo, nós regemos, né? Então, é tudo fenômeno espírita. Mas a gente não deve ficar concentrado só naquilo que o nosso olho pode ver, o nosso ouvido pode escutar. Uma inspiração de falar com alguém que pode estar passando por algum problema. É maravilhoso. Mas para isso você tem que estar com o seu Bluetooth ligado para ter essas percepções. Bluetooth desligado, Wi-Fi desligado, não vai perceber nada. E como você liga esse Bluetooth, esse Wi-Fi? Estando na casa espírita, estudando, para estar sempre bem informado, se equilibrando, orando, servindo, tudo isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre mediunidade. São dois capítulos que nós vamos passar hoje, mas eles têm muito a ver, tá bom? É, esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médios tão somente os trabalhadores da fé renovadora com tarefas especiais, é o que eu acabei de falar. A gente não pode dar importância
só as mediunidades mais ostensivas e colocar essa pessoa num patamar. Somos todos iguais. Talvez aquela pessoa que tem mediunidades ostensivas, ela sofre, ela não entende, né? Vai ter que trabalhar mais, vai ter que estudar mais para poder adquirir o entendimento. Então, não é só o médium ostensivo com é um tarefeiro especial. Aquela pessoa que fica na recepção de uma casa espírita ou fica entregando um copinho de água, ela tem importância igual qualquer outra pessoa. Porque às vezes a pessoa chega ali passando por um problema muito grave, por uma doença, na recepção da casa espírita. Se aquela pessoa que está ali falar um bom dia meio torto, aquela pessoa já não acredita, já não queria nem estar ali. Aí se você fala assim, ó, boa tarde, qual é o seu nome? Que? Não entendi. Nem olha para a pessoa, ela já não queria estar ali. Ela já nem volta mais. Então a doutrina dos espíritos, ela tem um diferencial muito legal aos meus olhos, tá? Que é o acolhimento. Então, todos os trabalhadores de uma casa espírita têm importância, tendo mediunidade ostensiva ou não, todos são importantes. É preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis, que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Toda mediunidade, toda comunicação, seja por fala, por intuição, por pensamento, precisa de uma inteligência. Ele não vai se comunicar como um cachorro, com uma planta, vai se comunicar conosco, que temos inteligência. E isso é muito especial, isso é muito interessante. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada. Isso daqui nos leva ao livro Libertação de André Luiz, que a gente tem que saber que mediunidade existe para o bem, mal, para fazer coisas boas e coisas ruins. Lembra lá no livro Libertação de André Luiz, Padre Gregório, 500 anos dominando ali o umbral, exercendo numa inteligência encarnada que era Matilde, era a mãe dele, esqueci o nome da obsediada de Gregório. Matilde era a mãe de Gregório que conseguiu resgatar ele desse umbral. Não vou lembrar agora, tá? Mas ele exercia a condições subhumanas, uma obsessão diária, 24 horas em cima da Margarida. Margarida, Matilde, a mãe de Gregório, Margarida era a que estava sofrendo. Não precisa de uma inteligência, mas se a inteligência se deixar dominar, o mal impera. A pessoa não consegue, por isso os quadros obsessivos. A pessoa quer ficar só deitada, quer ficar só num quarto escuro, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, porque ela não está conseguindo vencer aquela força que é do mal, que é mais forte do que ela. Por isso a importância das orações, da pessoa estar na casa espírita fazendo um tratamento adequado, né? Então a mediunidade, ela existe para o bem e para o mal. Ela existe para nos influenciar a seguir a nossa caminhada ou não, mas é precisa de uma inteligência. Um espírito desencarnado não vai interferir numa planta, só vai interferir onde tem inteligência. É necessário, contudo, reconhecer que, na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias, porque nós somos espíritos individuais, então cada um vai ter a sua característica. Uma sensibilidade maior ou menor, uma intuição maior ou menor, mas médios intermediários
somos todos nós. E existe uns em grau maior, uns em grau menor, mas todos somos intermediários. Somos capazes de nos comunicarmos com o plano superior. Mas, para isso também, nós vamos ver mais para frente, é o próximo que eu vou gravar. Precisamos ver com quem a gente está se afinizando, com quem a gente está se sintonizando. Como que eu vou receber uma mensagem psicografada de Chico Xavier se eu estou sintonizada com o espírito Zé das Couve? E se o espírito Zé das Couve for um espírito mais superior do que o Chico Xavier? Com quem eu estou me sintonizando, me afinizando nos pensamentos? Vai depender de nós, isso daí. O conteúdo sofrerá sempre a influência da forma e da condição do recipiente. Eu sou o recipiente e a forma vai se adequar a mim. Por exemplo, se eu pego um jarro de água e vou colocar água naquele jarro, aquela água vai tomar a forma do jarro, certo? É a mesma coisa na mediunidade. O que eu estiver dando, eu vou receber. Se eu estiver dando é, mau humor, é, ficar zangada, qual o espírito que vai se aproximar de mim? Pegar minha forma, meu recipiente? Espíritos que estão na mesma vibração que eu. Espíritos que não sabem nem se estão encarnado ou desencarnado, né? Por isso a importância de ler o livro dos médios. Lá vai falar dos trabalhos, lá vai falar dos tipos de mediunidade, os preparos para cada trabalho, a questão da alimentação, a questão do que você vai ingerir antes do dia do trabalho, 24 horas, 2 dias antes. Porque, gente, a questão da bebida alcoólica é muito importante, porque a gente fica com aquilo lá por mais de 24 horas. É óbvio que a gente vai tentar não fazer o uso de bebida, de cigarro antes de trabalhar. Mas às vezes a gente vai trabalhar numa segunda-feira na casa espírita e no final de semana a gente teve uma festinha, e aí? Mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está apresentando. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento da ciência e da virtude. Que, gente, ninguém vai ficar doutor, ninguém vai virar, né, mestrando em doutrina espírita, mas é um estudo constante. Todos os dias tem coisa nova para a gente aprender. A gente não pode passar pelas obras de Allan Kardec só uma vez na vida. A gente tem que passar mais de uma vez na vida pelas obras de Allan Kardec. Eu estou relendo o livro dos médiuns, justamente porque eu estou precisando recordar algumas coisas ali. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos. A bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos de uma felicidade humana. Eu vou ser bom médium, eu vou reproduzir bem um fenômeno espírita se eu tiver conhecimento, se eu tiver base do que eu preciso fazer de melhor para servir da melhor maneira possível, com o meu ectoplasma, com o meu equilíbrio, com a minha fala, com a minha visão, com a minha psicografia, seja qual for a mediunidade. Baseado em estudo, baseado em conhecimento, você consegue colocar tudo isso em prática da melhor maneira possível. Quem ganha com isso? Você, quem você está auxiliando, todas essas coisas. Então, eu bato sempre na tecla. Acho que tem gente que fala assim, ah, mas você só fala isso tudo, a Márcia só fala isso tudo. É importante, gente. É importante. Autoconhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Eu gostaria de ter mais tempo para estudar, eu não tenho.
Mas a gente vai fazendo o que dá, né? Vai equilibrando os vários pratos que a gente tem na vida, né? Trabalho, é família, a doutrina espírita, é os animaizinhos, os pets, e é os amigos que a gente quer estar junto, é o lazer, é o hobby. A gente vai equilibrando aí, vários pratos a gente vai dando, ver o que dá para fazer, né? Então é isso, pessoal. Vamos fazer as nossas vibrações. Gostaria de vibrar principalmente para os países que se encontram em conflito de guerra, para que esses espíritos, através da mediunidade de intuição, de inspiração, consigam alcançar o pensamento e o coração dos governantes dos países que se encontram em guerra, para cessar a guerra, para aquela população sofredora, tão sofrida, conseguir ter novamente uma vida digna, uma vida dentro da normalidade. Pedindo também amparo, inspiração e proteção à diretoria do CETRELV, diretoria de ordem física, à diretoria espiritual, pedindo vibrações a todos os assistidos, frequentadores e trabalhadores daquela casa que sempre nos acolhe, que realiza tantos trabalhos, muitas vibrações, muito equilíbrio, muita paz a todos. E vamos aproveitar que estamos nesse clima, que estamos irradiados de tranquilidade, de serenidade. Pedir a Maria Mãe Santíssima que derrame sobre nós o seu manto azul, nos protegendo, nos inspirando, renovando a nossa fé para continuarmos nessa caminhada e pedindo a permissão para encerrarmos a nossa noite de estudos com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todos, que todos tenham aí uma noite tranquila de sono e até a próxima, tá bom? Tchau.